Jorge Beltrão. Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, porque estamos neste culto. Eu convido aos irmãos para continuar debaixo da graça do Senhor que está aqui sobre nós nesta noite, aproveitando a oportunidade para sentir a presença do Senhor no nosso meio, em cumprimento à sua palavra, quando Ele diz que estaria no meio dos adoradores, no meio daqueles que, glória a Deus, estariam cultuando, ministrando a palavra e anunciando ao seu nome. Bom é estarmos aqui na presença do Senhor. Não há lugar melhor do crente estar, a não ser, irmãos, este lugar. É bem verdade que não era a igreja, mas ali Deus se apresentou, e quando Jacó, ele ia na sua peregrinação, em que ele dormiu em cima de uma rocha, e teve um sonho em que uma escada fazia o acesso entre a terra e os céus, e ali os anjos subiam e desciam. Naquele lugar que ele consagrou, ele disse: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar, glória a Deus, aleluia. É um lugar aonde Deus está, e aqui é a porta dos céus. E o lugar onde Deus está, irmãos, é um lugar terrível e agradável, porque o Senhor, Ele nos faz sentir a sua presença, e nós nos sentimos o seu cuidado, o seu amor, a sua bondade, graça, misericórdia. Então, irmãos, feliz também pela presença do nosso irmão aqui, dos nossos irmãos que vieram apresentar esta obra neste culto de missões que nós estamos ofertando ao Senhor Jesus, e dizer ao irmão Luiz, que eu também tive experiência com esse trabalho abençoado dos Gideões. Quando eu era novo convertido, e a época, irmãos, era muito diferente do que é hoje. A época que eu digo era a época de 32 anos passados. 32 anos passados não havia, irmãos, a liberdade que nós tínhamos de usar a Bíblia como nós temos hoje. Há 32 anos passados eu saía da minha casa com a Bíblia debaixo de uma jaqueta, porque se os amigos dos meus familiares vissem eu com aquela Bíblia na mão, prontamente corria, e era aquele alvoroço maior do mundo, que não é lícito falar por conta de tantas outras coisas que nós já falamos aqui e podemos em outro momento testificar. Mas eu tive uma felicidade muito grande quando eu recebi a minha primeira Bíblia. Antes de tê-la, eu tive um Novo Testamento. Esse Novo Testamento eu ainda tenho na minha sala. O irmão Luiz, ele vai lembrar-se, ele não era azul, ele era cinza. Eu o tenho ainda, e ele tem 32 anos. Está na minha sala, guardado. Eu tenho muitas Bíblias. A primeira Bíblia que eu recebi foi um dia de muita alegria. Quem me deu foi a minha sogra. Ela me deu uma Bíblia que está guardadinha no meu escritório, toda marcada, lida, e com os versículos de um estudo, primeiro estudo que eu fiz, que foi do primeiro livro até o último, separando os versículos que tratavam acerca de um assunto. E ela está toda marcada, inclusive uma régua do tamanho da Bíblia está lá no meio, porque eu, com tanto carinho que eu tinha, quando eu ia marcar a Bíblia, eu marcava na régua, para não ficar feio, muito desorganizado. E com esse Novo Testamento, eu tinha um grande amor por ele, porque esse Novo Testamento foi a época em que eu era novo convertido. O meu pai, para o meu irmão estudar, meu pai começou a estudar também, já depois de aposentado.
E quando ele chegou em Guarabira, era onde ele estudava, os gideões fizeram um trabalho lá. E naquele trabalho que foi feito, foi entregue esse Novo Testamento cinza. E prontamente, irmãos, ele fez um oferecimento para mim, através daquele Novo Testamento. E para mim foi um dos maiores milagres que aconteceu à época, porque, considerando tudo aquilo, irmãos, da minha decisão de estar na igreja e a dificuldade que nós tínhamos de servir a Deus, e eu receber uma porção da palavra de Deus como presente vindo da mão do meu pai, então para mim me trouxe uma alegria, e eu guardo, irmãos, a eternidade há de revelar o valor daquele Novo Testamento que o irmão falou, que hoje custa R$ 4,50. E para a bem saber, irmãos, se cada um de nós doássemos pelo menos um desse, seria ainda muito pouco por tudo que o Senhor tem feito por nós. E os irmãos podem dizer, e esse testamento, esse Novo Testamento pode ter esse efeito? Pode, irmãos. Na minha vida eu já era convertido, mas quando eu estudava na faculdade, nós recebemos outro exemplar desse. Eu já tinha o meu, e eu andava com esse meu que eu tenho, ele é usado mesmo, porque ele andava dentro de uma pasta que eu levava para a faculdade. E chegando lá eu recebi outro, e eu comecei a evangelizar o meu primo, e eu colocava, ele saía para as quartas-feiras para Areia, para a festa. Quem o pastor sabe, já trabalhou lá, que os estudantes eles reservam a quarta-feira para de tarde, eles saem da hora do almoço e só retornam à madrugada. Praticamente a quinta-feira não funciona a aula lá direito, e é muito complicado por conta das farras que tem lá na quartinha à época, não sei como está hoje. E meu primo saía também naquela animação. E ao retornar sempre tinha um versículo da Bíblia pregado. Quando as minhas literaturas acabavam, eu pegava um grafite, que era um grafite nanquim que eu tinha, parecido com nanquim, e escrevia um versículo para ele da palavra de Deus. E aí eu senti direção de pegar o Novo Testamento que eu tinha ganho lá e colocava debaixo do travesseiro dele, colocava o versículo e dizia qual era a página que estava escrito aquilo dali. E Deus trabalhou na vida dele, ele aceitou Jesus como Salvador, levou aquela palavra para a cidade de Mamanguape. Chegando lá na cidade de Mamanguape, ele ganhou a família dele. Hoje há auxiliar de trabalho, diáconos, presbíteros, dirigentes de ciclo de oração que servem a Deus através da pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê que o Senhor é bom e que através desse trabalho muitas almas podem se entregar nas mãos do Senhor, eu lhe convido a poder orar pelos irmãos, primeiramente, como foi pedido, é uma obrigação que nós temos a partir de hoje, como também contribuir, porque também nos cabe essa responsabilidade. Os irmãos podem dizer amém, irmãos? Amém. Pronto, as horas já estão chegando, eu vou ler alguns versículos e prontamente estarei devolvendo ao nosso pastor. Aos Romanos, capítulo 10, prometo aos irmãos que não vou ocupar muito tempo. Aos Romanos, capítulo 10, versículo 14. Os irmãos que encontraram, se não encontraram, decora aí. Romanos capítulo 10, versículo 14. Os irmãos aproveitem e vão orando por mim, para o Senhor me ajudar. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem? Hoje é culto de? Repita comigo. Como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito:
quão formosos pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Que coisas são essas, irmãos? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela tem um poder além daquilo que nós podemos mensurar. Através da palavra de Deus, muitas vitórias são conquistadas e garantidas se nós nos apoderarmos do poder que há nela. A palavra de Deus, ela deve ser em todo momento por nós, e eu digo que nas últimas segundas-feiras em que estive na direção do trabalho, nós fizemos um estudo sobre o poder da palavra de Deus. E nós falávamos o quanto a palavra de Deus ela pode nos ajudar, como ela pode nos estabilizar e como ela pode nos fazer prosperar na presença do Senhor. Mas há uma necessidade de você anunciar esta palavra. Algumas vezes nós nos apoderamos de uma liberdade que nos foi dada por Deus e dizer: eu não posso fazer missão, eu não posso anunciar a palavra, vou contribuir com quem pode. Essa sua atitude é uma atitude nobre, é uma atitude de contribuir com a obra missionária, é uma atitude abençoada de poder contribuir aqui na igreja para que a palavra ela possa continuar sendo anunciada, mas não lhe exime da responsabilidade de anunciar o Evangelho. Você não pode ir na missão transcultural, mas você pode pregar para o seu vizinho. Você não pode ir para outro país, outro continente, mas há pessoas dentro da sua casa ou no meio da sua família que ainda não ouviu falar de Jesus através da sua boca e você passa a ser um devedor. Talvez alguém que trabalha com você pode lhe conhecer por qualquer outra coisa, menos porque você serve a Deus, porque você ainda não reservou um pedaço do seu tempo para falar do amor de Jesus, o quanto Jesus ele tem feito na sua vida e do quanto ele tem operado na igreja onde você congrega para a glória do Deus Pai. Talvez algum cliente seu, ou algum colega seu, algum amigo de trabalho seu, ele nunca ouviu falar nada de Jesus, porque possivelmente você nunca falou de Jesus para ele. E a Bíblia diz: como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Esse se não há quem pregue está dizendo comigo, glória a Deus. Lá onde eu trabalho, no lugar, se os irmãos chegarem lá, há uma antessala, e na antessala lá há um molho de muitos panfletos, mas no centro daquele panfleto, daqueles panfletos lá, há literaturas que falam acerca do amor de Jesus. Quando você chega na minha sala e adentra na mesa lá no centro, lá há também literaturas que quando alguém chega e quando sai, ele recebe ou leva. Muitas vezes eles pegam, ficam lendo, olhando para mim, e eu faço de conta que não estou nem vendo, mas a palavra de Deus ela é anunciada, porque foi lido pelo nosso irmão. Sabe por quê, irmãos? Ela prospera para aquilo para qual foi enviada. E se alguém pega aquela palavra e diz: olha, glória a Deus, Deus te ama, porque Deus ele é amor, e alguém sai dali sentindo-se confortado, porque a palavra de Deus prospera para aquilo para onde ela é enviada. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então nós estamos falando em missão, irmãos. Há vários tipos de missão. Há a missão local, há a missão transcultural, mas também há a nossa missão doméstica, irmãos, na nossa cidade, no nosso trabalho, que nós precisamos fazer e fazer o quanto antes. Sabe por quê? Porque pela Bíblia tudo nos mostra que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A palavra ela é clara, a partir do capítulo 25 do Evangelho escreveu Mateus, quando ele nos dá pistas do que estão a acontecer ante a consumação, a consumação dos séculos. A Bíblia fala que virá guerra, rumor de guerra, terremoto em vários lugares,
peste, destruição. E isso, irmãos, não é preciso você ir para uma busca na internet, não. Nós estamos vendo na nossa frente que tudo nos mostra que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É necessário permanecermos na presença do Senhor e anunciarmos que Ele vem. Glória a Deus, Ele vem. E essa palavra, irmãos, é uma palavra que ela produz um efeito, é um efeito muito, muito forte, glória a Deus, que nós não conseguimos, como eu falei no início, mensurar. Nós temos aqui alguns motoristas, irmãos, que trabalham conosco. Eu posso deixar isso aqui como testemunho. Eu só vou ler mais um versículo e depois assentar-me, irmãos. Que quando nós saímos daqui para João Pessoa, quando chega ali, irmãos, eu estou dizendo aqui aos irmãos, antes do trevo de Vila Maia, e ali a idade já não está mais me ajudando, irmãos. Quando eu estou dirigindo, eu não tenho problema nenhum. Mas se eu for no banco de carona e se eu for atrás, só Jesus, irmão. Só Jesus. E ali eu fecho meus olhos, fico ali. Aí ele diz: o senhor está orando? Estou orando para a gente chegar em paz. Professor, dê um jeito aí de começar a falar de Jesus. E eu vou, irmãos, daqui até lá, até a língua ficar seca. E de lá até cá. Quando chega aqui, aí a última viagem que nós fizemos, o outro companheiro que ia comigo disse desse jeito: César, adianta aí, vamos adiantar para ver se a gente chega logo. Ele disse: professor, a conversa está tão boa que eu estou com pena de chegar em casa. Sabe o que era que nós estávamos falando, irmão? Da palavra de Deus. Glória a Deus, anunciando a palavra de Deus. Não podemos perder tempo, irmão. Temos que anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz, glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, diga comigo, ela é viva. Os irmãos podem dizer: por que será que essas letras aqui, irmão, não, irmão, a gente tem que entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Glória a Deus. A Bíblia, ela é um livro, irmãos, é um livro. Fechada, é um livro. Lida, proclamada, meditada, ela passa a ser a palavra de Deus. Alguém pode querer usa o Novo Testamento que é recebido, ou às vezes a Bíblia, alguém abre lá no Salmo 91, como se tivesse aberto no Salmo 91, fosse promover um efeito místico dentro daquela casa. Não. Alguém tem essa palavra, Bíblia, e coloca no seu escritório ou dentro do carro. Também não. Mas se ela for utilizada, glória a Deus, como um armamento espiritual para você vencer, ela é a palavra de Deus. Ela passa a ter um efeito, sabe por quê? Porque Jesus disse: eu e a minha palavra somos um. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele o quê, irmão? Ele ressuscitou. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e ele disse: eis que vejo os céus abertos e eu vejo um trono. Glória a Deus. E ao lado do trono o Filho do Homem está lá e ele está vivo. Glória a Deus. Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo ele ia com carta para destruir a igreja, e quando ele ia caminhando, a Bíblia diz que uma luz apareceu diante dos seus olhos e ele caiu. Glória a Deus. E quando ele caiu, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória a Deus. Ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, eu estou vivo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, irmãos, ele não está crucificado, morto, detido em uma cruz, não. Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui conosco e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é o próprio Senhor Jesus. Quando você está anunciando a palavra de Deus, Jesus está ali ao seu lado.
Quando você está anunciando a palavra de Deus, falando alguma coisa de Jesus, alguma coisa vai acontecer, irmão. Glória a Deus. Ninguém fala piada, ninguém fala palavrão, porque ali o ambiente está dominado pela palavra de Deus. É Jesus que está ali naquele lugar. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E nós, irmão, há crente daquele abusado, irmão, há crente abusado e que Deus usa também. Glória a Deus. O meu sogro, irmão, quando era vivo, todo mundo sabe, ninguém passava perto dele para não ouvir pelo menos um versículo. Um certo dia, irmãos, e eu digo isso e repito, nós estávamos numa época de Natal e estávamos lá e chegou uma pessoa com Elias, na época que Elias era prefeito lá em Serraria, e o rapaz chegou vestido de Papai Noel e seu Lucas estava aperreado e todo mundo conversando, e muita conversa, e ninguém falava de Jesus. E ele chegou perto, como é teu nome? Ele disse, fulano e tal. Não, mas você está vestido de quê? De Noel. Ele disse, não, Noel eu não conheço não. Noel não, mas eu conheço Noé, da palavra dele. E dali, irmão, ele falou quase 1 hora sem parar, porque o desejo dele era, irmão, ele era cheio de Deus. Glória a Deus. Ele era cheio, ele era um homem cheio de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Certo dia chegou um irmão para visitar, um irmão, e por prudência, não há necessidade de nominá-lo, e veio com outra pessoa, e ele estava no fim da sua vida, ele já estava se entregando, glória a Deus. Chegou lá para consolá-lo, e quando chegou lá, ele começou a falar de Jesus, e o irmão começou a chorar, mas havia um jovem ao lado dele, que ele olhou e disse, jovem, você precisa aceitar Jesus. E aquele jovem despencou em lágrimas, porque, irmão, se vinha um crente visitar com outra pessoa, quem era que sabia que aquele jovem não era crente? Não é, irmão? Mas Deus revelou, e ali ele pregou, anunciou a palavra, irmão, glória a Deus, e o nome de Jesus foi glorificado. Sabe por quê? Porque ele usava a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz e mais penetrante. Glória a Deus. Ela entra, irmãos, aonde o remédio não consegue entrar. Ela entra aonde, irmão, terapia não entra. A palavra de Deus, ela entra. Ela é penetrante, ela é uma espada, irmãos, glória a Deus. Ela é uma espada, irmãos, porque ela tem um efeito devastador, a palavra de Deus. E ela vem destruindo o que, irmão? Vem destruindo as obras do inimigo, irmão. É a palavra de Deus, irmãos, que vem destruindo todo o mal, glória a Deus, que quer se apoderar. Ela vai ali, ó, irmão, cortando, penetrando, glória a Deus. E ela é de 2 gumes, porque ela tanto serve para quem está usando, como para quem está recebendo, glória a Deus, aquela palavra, glória a Deus. É uma palavra poderosa e que entra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Glória a Deus. E eu concluo agora, irmãos, dizendo, por que é que nós devemos amar esta palavra? Por que nós devemos anunciar esta palavra? Por que nós devemos procurar andar por esta palavra? Glória a Deus. Porque o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, ele usava esta palavra nos momentos em que ele passou por grande dificuldade, mas mais para nos trazer, glória a Deus, por exemplo. Capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a Bíblia fala da tentação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito, e foi levado ao deserto pelo Espírito, e chegando lá, irmãos, a Bíblia diz que ele estava em jejum durante quantos dias, irmãos? Quantos dias, irmãos? 40 dias. E chegando lá, no momento da sua fragilidade, porque a Bíblia diz que no momento do início do seu ministério, ele se despiu de toda a sua glória, e ali estava ele humanizado, e aí nós começamos a entender porque lá em Isaías estava dizendo que o seu nome seria Emanuel, porque estava dizendo, Deus está no nosso meio, Ele está aqui conosco, glória a Deus. E ali o inimigo se apresentou, irmãos. Ele não respeitou o Filho de Deus. Ele não respeitou o Filho de Deus.
Escute só o que eu estou dizendo, irmãos, para você. O inimigo, ele não respeitou ali, ele sabia que era Jesus que estava ali. Glória a Deus. Capítulo 10 do livro de Daniel, a Bíblia nos diz, irmãos, que quando Daniel já estava, irmãos, no final da sua vida, um homem com quase 90 anos, mas Daniel estava ali dobrado, tentando entender as coisas de Deus, e começou a orar. Mas quando nós começamos a adentrar no capítulo 10, quando o anjo aparece a Daniel e diz: Daniel, homem muito desejado, glória a Deus, e ele caiu por terra. Ele disse: olha, Daniel, não pense que as tuas orações não estavam sendo ouvidas, mas, glória a Deus, quando tu estavas orando e as tuas orações chegaram lá na glória, eu desci, glória a Deus, mas quando eu desci, estava uma potestade lá nos céus, e estava lá o príncipe do rei da Pérsia, com todos os seus, glória a Deus, seus anjos, e impedia a resposta da tua oração. Mas quando eu estava querendo descer, Deus, ele mandou a Miguel, e quando Miguel chegou, eu estou aqui, faz 21 dias que eu estava orando, mas eu cheguei agora, e eu vim te fazer agora, glória a Deus, e te dar resposta à tua oração, glória a Deus. Havia uma oposição lá nos céus, irmão, para que Daniel não recebesse de Deus a mensagem, mas Deus, ele mandou, glória a Deus, a resposta. Sabe por quê, irmão? Porque o inimigo, ele não quer, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, que o homem tenha conhecimento de Deus, aleluia. E quando Jesus, glória a Deus, e quando Jesus, ele estava ali no capítulo 4 do livro de Mateus, quando ele estava ali sendo tentado, chega o inimigo dizendo: tu estás aí, ó, em jejum, ó, olha, come, transforma essas pedras aí em pão. E Jesus usou o quê, irmãos? Usou o quê? Diga comigo a palavra: nem só de pão vive o homem, mas de quê, irmão? De toda a palavra que sai da onde, irmão? Da boca de Deus. Essa palavra aqui anunciada, irmãos, é a boca de Deus falando, glória a Deus, para a igreja. É a boca de Deus falando, irmãos, para o prostituto, para a prostituta, para o drogado, glória a Deus. Deus é especialista, irmãos, em transformar aquilo que não presta em uma nova criatura, porque Paulo diz, glória a Deus, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas estão para trás, agora tudo se faz novo, glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Eu sinto, irmãos, a graça, a misericórdia do Senhor aqui neste lugar, esta palavra transformadora, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos amar mais esta palavra, vamos distribuir mais essa palavra, vamos usar mais esta palavra, e vamos, irmãos, andar mais por esta palavra. Sabe por quê, irmãos? Através desta palavra, Deus, ele vai entrar na tua casa. Através desta palavra, Deus, ele vai entrar na vida daquela pessoa, glória a Deus, que você diz: não, tem o coração de pedra, mas essa palavra vai lá e quebra o coração de pedra, transforma num coração de carne, traz para o nosso meio e o faz, glória a Deus, um filho de Deus, através do poder que há na palavra do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.